E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama fez sua quarta contratação para o ano de 2025 ao confirmar a chegada do zagueiro Lucas Oliveira, de 28 anos. O defensor, que pertence ao Cruzeiro, chega ao clube carioca após passar as últimas 2 temporadas emprestado, primeiro ao Valladolid, da Espanha, e depois ao Kyoto Sanga, do Japão. A negociação foi facilitada pela situação do jogador, que se transferiu para o time cruzmaltino sem custos, sendo um reforço gratuito para o elenco. A transação foi viabilizada graças à manutenção de 30% dos direitos econômicos de Lucas Oliveira por parte do Cruzeiro. O jogador ainda tinha contrato com a equipe mineira até o final de 2025, mas o Vasco garantiu seu vínculo até dezembro de 2026. Com isso, o clube da Colina Histórica segura um defensor de 28 anos para seu plantel, apostando em um jogador com passagem por clubes de destaque no Brasil e no exterior. Lucas Oliveira, ao lado de outros reforços como o goleiro Daniel Fusato, o zagueiro Lucas Freitas e o volante Tietê, se junta ao Vasco como uma das principais contratações para a temporada de 2025. Embora nenhum desses jogadores tenha sido oficialmente anunciado pelo clube, a expectativa é de que os anúncios sejam feitos a partir do início do ano, trazendo novidades e animando a torcida vascaína para o próximo ciclo. A história de Lucas Oliveira com o Vasco remonta a 2017, quando o defensor foi descoberto por 2 ídolos do clube, Pedrinho e Felipe. Naquele ano, o jogador ganhou mais oportunidades no time profissional, quando Felipe era o técnico da equipe e Pedrinho atuava como auxiliar. A parceria deles foi fundamental para a ascensão de Lucas, que começou sua trajetória no futebol profissional com um time do interior do Rio de Janeiro, sendo moldado por essas influências vascaínas. Após essa passagem inicial pelo Vasco, Lucas Oliveira passou por empréstimos para o Bangu e o Atlético Goianiense, até finalmente chegar ao Cruzeiro. No clube mineiro, viveu seu auge, sendo um dos principais jogadores na conquista da Série B de 2022, com uma campanha impressionante, que culminou no acesso à elite do futebol brasileiro. Sua atuação no time celeste foi reconhecida, e sua trajetória parecia promissora, com boas perspectivas de crescimento. No entanto, a temporada de 2023 foi um contraste, com o Lucas Oliveira perdendo espaço na equipe e não conseguindo repetir o sucesso do ano anterior. Isso levou a um novo empréstimo, dessa vez para o Valladolid, da Espanha. No clube espanhol, ele teve um papel importante na conquista do acesso à La Liga, a primeira divisão do futebol espanhol, mas não permaneceu por muito tempo, pois acabou se transferindo para o Kyoto Sanga, no Japão. No futebol japonês, a experiência de Lucas Oliveira não foi tão positiva quanto o esperado. Com poucas oportunidades no Kyoto Sanga, ele teve um impacto limitado no futebol japonês, o que fez com que sua continuidade no clube fosse incerta. Agora, de volta ao Brasil, o jogador tem a chance de recomeçar sua carreira em um novo capítulo no Vasco, onde buscará recuperar sua forma e retomar o nível exibido durante seu auge no Cruzeiro, com a esperança de ajudar o time a conquistar novos objetivos. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola ganhou um rumor que tem agitado os bastidores do futebol brasileiro. Jorge Paulo Lemann, o bilionário suíço-brasileiro conhecido por sua influência no setor empresarial e investimentos de alto porte, estaria disposto a bancar o salário de Richarlison, atualmente no Tottenham, para que o atacante volte a jogar pelo Vasco da Gama. Se confirmado, esse movimento representaria um dos maiores acordos financeiros da história do futebol nacional, refletindo o crescente interesse de Lemann no esporte e no fortalecimento de um dos maiores clubes do Brasil. Richarlison, que fez história com a seleção brasileira ao conquistar a medalha de ouro olímpica e se destacar em torneios internacionais, ainda mantém um carinho especial pelo Vasco, clube em que iniciou sua carreira profissional. A proposta de retorno ao futebol brasileiro, respaldada por uma das maiores fortunas do mundo, tem o poder de mudar a dinâmica do Campeonato Brasileiro e aumentar ainda mais o apelo de um Vasco em ascensão.
A presença de Lehmann, um nome vinculado à economia global e ao futebol por meio de investimentos, pode ser o empurrão necessário para um renascimento do clube carioca. A possibilidade de Lehmann arcar com o alto custo do salário de Richarlison levanta questões sobre os rumos do futebol brasileiro em um cenário cada vez mais marcado pela busca por grandes investidores. Com uma fortuna que ultrapassa os 38 bilhões de dólares, Lehmann tem se envolvido cada vez mais em ações relacionadas ao esporte, o que faz com que a transferência do jogador para o Vasco seja uma movimentação estratégica tanto no aspecto financeiro quanto no fortalecimento da imagem do clube. Além da relação pessoal que Lehmann tem com o futebol, o negócio traria um grande retorno para o Vasco, que se beneficiaria de uma visibilidade internacional ainda maior. A presença de Richarlison em campo, combinado com o apoio de um investidor de seu porte, poderia representar a realização de um sonho para os vascaínos e um ponto de inflexão na trajetória recente do clube. O atacante, que já foi um dos principais nomes do futebol brasileiro, chegaria para somar e elevar o nível da equipe em competições nacionais e internacionais. Richarlison é um jogador que, além de sua habilidade técnica e faro de gol, possui uma personalidade marcante, característica que o torna um líder dentro e fora de campo. Sua postura intensa e competitiva o transformou em um dos grandes nomes do futebol mundial, o que o diferencia em meio a outros atletas. Sua capacidade de manter a concentração sob pressão e de se impor em momentos decisivos é uma qualidade que poderia ser de grande valia para o Vasco. Em um clube que vive um processo de reconstrução e busca por títulos importantes, a chegada de um jogador com o perfil de Richarlison poderia servir como uma inspiração para seus companheiros de equipe, incutindo um espírito vencedor que falta em momentos cruciais. A presença de Richarlison no elenco vascaíno traria um grande impacto técnico também. Com sua experiência em grandes clubes europeus, como o Tottenham, e em competições de alto nível, ele traria ao Vasco um know-how que poderia ser decisivo em torneios como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Sua versatilidade, atuando tanto como centroavante quanto no ataque pelas pontas, oferece ao treinador uma gama de opções táticas para explorar no ataque. Além disso, sua visão de jogo e a capacidade de se antecipar às jogadas podem ajudar a organizar o sistema ofensivo do Vasco, transformando a equipe em uma máquina de criar e converter chances de gol. O comportamento de Richarlison fora de campo também se alinha com o que muitos clubes buscam, um jogador que se dedica integralmente ao seu time e que representa sua instituição com orgulho. No caso do Vasco, ele seria um ícone a ser seguido pelos mais jovens, um reflexo de dedicação e amor pelo esporte. Isso é essencial para que o clube reconquiste a confiança de seus torcedores e recupere a grandiosidade que teve em outros tempos. Sua atitude proativa e comprometida seria um exemplo para a geração de atletas que surge, criando um ciclo de desenvolvimento e profissionalismo dentro do clube. Além do aspecto técnico e de liderança, Richarlison tem um fator emocional importante para o Vasco. Ele é um jogador identificado com o clube, uma vez que iniciou sua carreira na equipe carioca. Esse vínculo afetivo pode ser um combustível extra para sua motivação, tornando-o ainda mais determinado a ajudar o Vasco a alcançar grandes conquistas. Com um ídolo local motivado e comprometido com a causa, o time ganha não apenas um jogador de qualidade, mas também uma figura de referência capaz de unir elenco e torcida em torno de um objetivo comum: a busca por títulos importantes e a reconquista da elite do futebol brasileiro. Embora a negociação ainda esteja em fase de especulação, o rumor já provoca reações entre torcedores e especialistas. Se confirmada, essa contratação não só reforçaria o Vasco como um ícone do futebol, mas também sinalizaria uma nova era para o futebol brasileiro, onde os grandes investidores podem ter um papel ainda mais determinante no futuro dos clubes. Resta saber como essa história se desenrolará, mas uma coisa é certa: os próximos capítulos prometem mexer com a estrutura do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.